Fala, torcida alvinegra, mais um vídeo para vocês, mais informações de nosso glorioso. E nesse vídeo venho trazer para vocês a matéria do Esporte Espetacular e na sequência a matéria também especial do Botafogo referente ao jogo de ontem, onde muitos comentaristas rasgou elogios ao Botafogo aí do segundo tempo. Do primeiro tempo, sinceramente, Renato Paiva errou tudo e é sobre isso que vocês vão ver nesse vídeo aqui, as informações de glorioso, sobre esses erros que não podem acontecer e sobre aí até o futebol do Savarino, que quando botou ele na posição que o Arthur Jorge colocava, cara, o homem simplesmente virou uma máquina dentro do campo, tá? Então a gente vai acompanhar isso já com vocês e assim que terminar a matéria eu volto para falar sobre isso. Agora vamos falar de Brasileirão? 3 jogos, 3 vitórias de alvinegros na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, começamos pela primeira vitória do atual campeão. O Botafogo passou pelo Juventude jogando em casa. Ele tem que ser praticamente incansável. A exigência é essa. Persistente também. Se pediu e não recebeu, paciência. Espera a próxima, é o jeito. Ocupa espaço. Faz parte do trabalho desacelerar. Mas sempre atento. Porque no instante seguinte já vai correr. Pedir outra vez. Ficar 66 dias sem fazer gol incomoda. Quem disse que não? Uma hora tem que acabar isso. Uma hora vai. Acabou. Do Botafogo, Igor Jesus, cabeceando no cantinho de Marcão. O Igor Jesus não marcava desde janeiro. E esse foi o primeiro gol do Botafogo contra o Juventude. Eu acho que é muito importante para mim voltar a pegar confiança e a vitória também que nós estávamos precisando. O Juventude começou o segundo tempo indo para cima. E o Batalha perdeu esse gol. No Botafogo, Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho e o Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula. O time melhorou com as substituições feitas pelo Renato Paiva. E aos 16 minutos, o Botafogo fez 2-0. Cuiabano, com cruzamento por baixo, Ponte! Do Botafogo! Matheus Ponte como centroavante! Teve bola do Juventude na trave. Cagliari. Joga intensidade, personalidade, coragem. Eu acho que o time teve um grande comportamento hoje, jogamos muito bem. E teve bola do Botafogo no travessão, Arthur. O Igor Jesus ainda chegou a fazer mais um gol, que foi anulado, porque o Matheus Ponte estava impedido antes de dar o passe. O atacante uruguaio Mastriani fez a estreia dele pelo Botafogo nos minutos finais. Igor saiu ovacionado e também aliviado. É mais um Brasileirão que está só no comecinho e a torcida faz questão de lembrar como terminou do ano passado. É gratificante, né? Poder tá vendo a torcida cantar é campeão, isso mostra que fizemos um ótimo trabalho e foi um trabalho muito grandioso por todo jogador. Tá aqui na sua camisa? Tá aqui, né? Tá marcado, eu creio que vai ficar na história do clube e continuar que temos capacidade para vencer esse ano de novo. O atual campeão brasileiro voltou a vencer em casa. E como meu tempo está acabando, eu vou pedir ajuda para encerrar essa reportagem. Vou devolver, hein? Grandes jogos nesse sábado, bons jogos movimentados. Em especial, vou destacar o desempenho do Botafogo mais uma vez. Um primeiro tempo difícil de furar a retranca do Juventude, mas à medida que o time gaúcho saiu para o ataque, o Botafogo mostrou toda aquela qualidade que tem para chegar com muita propriedade, marcar seus gols. E também, em especial, o jogo do Corinthians, né? O Corinthians venceu com autoridade, com muita tranquilidade. O Vasco, a gente vai esmiuçar mais esse jogo ao longo do programa. Alex Nogaes. Nogaes, segundo o Luiz Carlos. Essa é fácil de adivinhar, né? Isso aí não tem como. Está sempre nessa. Nós estamos aqui, Barretão, Jéssica. Cara, bandeirão. Se a gente fosse colocar um bandeirão que eu sonhava em ver, era um bandeirão da Sport TV. Luiz com Lédio Carmona. Opa, isso que tem embaixo dupla, assim, hein? legal. Mas tem que ser os dois. Legal. Legal. E o ou? Legal? Eu acho que o Paulo Nunes ainda não merece. Não? Não, ainda Mas ele não. já tem cara na canequinha lá do Segue o Jogo. Não, aí do segue o gente não jogo, tem aí é outro né? patamar. É outro patamar. Cada um com as suas conquistas. Um dia a gente chega na canequinha, depois Mas quem sabe. Luiz e Lédio tinha que ser realmente. Já Bandeirão. são inseparáveis, né?
que tem aquela música, Inseparáveis, eu e você, né? Tá vendo? Então, mais um bom dia de novo, né? Que bom colocar o nome na bandeira, mas acho que tinha mais gente para entrar naquela bandeira, então se for ver por causa do ano passado, não tinha não. Mas sabe agora, né, falando mais sério aí sobre a questão do Bandeirão, eu acho que tem um sentido, tem um sentimento muito especial para o Marlon Freitas, porque antes de estar no Bandeirão, ele esteve numa faixa que não era tão bem produzida quanto essa, não era bonita, era uma faixa ali só meio... tinha o FR ali. Uma faixa escrita assim meio, né, meio ali no... meio grafitada, né? Pedindo para que ele saísse do clube. Era ele e Marçal, né? Que reviravolta, né? Os nomes deles estavam nessa faixa, não era uma faixa fora Marçal, fora Marlon. Isso mostra que o futebol... E agora ele está nessas companhias que a gente viu ali, né? Isso mostra que não dá para desistir de alguns jogadores, mesmo que o torcedor ele não tenha paciência para alguns momentos, que foi difícil realmente, 23. Mas parabéns para eles, porque independente do Bandeirão, lógico que é uma honraria, né? E aí a gente precisa ser justo também, né? É a mesma torcida, mas não são os mesmos torcedores, certamente. Sim, né? sim. Essa iniciativa do Fora Marlon pode ter partido de um determinado grupo e um grupo provavelmente muito maior, né? Se reuniu para eleger o Marlon para ter o rosto ali pintado. Esse torcida. A torcida é uma coisa muito diversa, né? E reage à Não dá paixão, né? Reage ao momento e à paixão. Faz parte. Ih, rapaz, olha ali onde eles estão. Parece que eles estão no Bandeirão, cara. Mas o Bandeirão está sendo tirado agora, que pena. É que o Bandeirão deles já é em 3D, né? Colorido e tal. Lá. Poxa vida. Mas ainda deu para curtir bastante. E agora a gente vai curtir vocês. E Barreto, eu quero dizer... Aí, Alex, se eu tiver que definir um bandeirão, você tá nele. Fique tranquilo. Obrigado, amigo. Fala, Luiz. Fala, Eric. Fala, Paulo Nunes. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Bom, aqui no Newton Santos, o Botafogo chegou a 4 pontos. Na primeira rodada, para muitos, jogou mais que o Palmeiras, poderia ter vencido o Palmeiras. O Botafogo perde no meio da semana da Libertadores, assusta a sua torcida, vence bem aqui no Newton Santos, faz um 2-0, vai a 4 pontos. E você percebe claramente, não sei se vocês concordam comigo, uma certa retomada de confiança, não? Boa noite, Barreto, Alex, Jéssica. Alex, depois passa o Pix, hein, pelos elogios. Vou contribuir. Eu concordo com você, Luiz. Eu concordo. Eu acho que o Botafogo está num momento de construção de identidade ou de reconstrução de identidade. Ainda que praticamente todo mundo tenha ficado, né, mas perdeu jogadores importantes, Luiz Henrique, Almada. Teve uma mudança no comando técnico, que é muito importante. Eric, né? Perdeu reservas importantes. Reservas, incorporou o elenco. Eu acho até que, assim, pode ter muita gente que discorde. Eu acho que o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. E o time talvez não, porque perdeu jogadores assim de um nível muito alto, Almada e Luiz Henrique. Então vai precisar dessa construção coletiva. Hoje a gente já pôde ver alguma coisa do Arthur, um Arthur mais leve, mais solto, bem participativo. Quando o Savarino joga, o time também já rende mais. O Savarino é um jogador muito importante nessa engrenagem. E a gente estava falando do Marlon. Eu achei que hoje foi o melhor jogo do Marlon esse ano. Aquele Marlon com onipresença em campo, marcando, fazendo coberturas, passes longos, passes curtos, como a gente viu no primeiro gol do Botafogo, quando ele acha o Arthur dentro da área. Então, aos pouquinhos, o Botafogo vai tentando construir uma nova identidade. Obviamente, o torcedor fica ansioso. Por quê? Porque viu o melhor Botafogo dos últimos 50, 60, 70 anos no ano passado. E aí, claro, quer repetir aquele gostinho, quer repetir aquela festa. Mas aos poucos o Botafogo vai retomar as suas melhores condições e acho que vai brigar nas cabeças de todas as competições de novo, Luiz. E aí, Paulo Nunes? Boa noite, né, Barreto, Jéssica, Alex, meu grande amigo, meu meia. Obrigado também pelo Bandeirão. Você não vai conectar o Alex, não? Não vou não, ele é meu meia. Ele é de coração. Tá ele te bota na cara do gol, né? Exatamente, é um garoto prodígio. Sobre o jogo, eu acho que a vitória foi mais importante do que o desempenho. O Botafogo precisa, na minha opinião, melhorar muito ainda. É óbvio que o treinador está aí há 2 semanas, né? A dificuldade é normal. Essa oscilação, a gente estava na dúvida se seria o Botafogo que enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo ou se seria o Botafogo contra a Laú. E foi um Botafogo intermediário. No primeiro tempo fez um bom jogo, um jogo razoável para conseguir sair no placar na frente, mas no segundo tempo foi outro Botafogo. As entradas do Santos melhoraram muito a equipe.
Com o Patrick de Paula, a equipe perde muita criatividade, qualidade. Não pelo Patrick, é porque é característica. O Patrick é um volante. É um volante e está jogando sempre de costas. Então isso tira a velocidade do Botafogo, principalmente nas transições. Quando entrou o Santi, não que o Santi fez uma grande partida, mas ele dá dinâmica diferente. Mudou a posição do Savarino também, né? Exatamente, porque ele vem para dentro, né, Érico? O Savarino vem mais para dentro, então a bola começa a sair mais rápido, a bola chega mais rápido no Arthur, aí o Arthur também começa a crescer muito no segundo tempo pelo lado direito. E aí o entendimento com ele, né, com o Igor Jesus, já começa a aparecer mais. Então é um Botafogo que está em construção. É um Botafogo que enfrentou uma equipe que é forte na marcação, que é o Juventude, que tem dificuldade na construção, mas a marcação traz problemas. Então é um Botafogo que está melhorando. E é natural, é óbvio isso, essa jogada é incrível como ela sai daquela... Parece aquele Botafogo, né, do ano passado, né? Bola rápida de um lado para o outro, cruzamento, o domínio do atacante e a finalização. Então é um Botafogo, na minha opinião, buscando o seu melhor rendimento. Esse gol foi anulado, impedimento do Matheus Ponte. Agora, vendo aí os melhores momentos, galera, tudo bem, foi 2-0. Se fosse 4-1, tava de bom tamanho, né? Teve bola na trave pra lá, bola na trave pra cá. O segundo tempo melhorou. O primeiro tempo foi mais arrastado um pouquinho, né? E aí o próprio Nenê, no fim do jogo, né, na entrevista, falou que depois do segundo gol, o Juventude vinha bem até ali. Aí depois do segundo gol do Botafogo, obviamente, o Botafogo se encheu de confiança, o Juventude precisou se abrir um pouquinho mais, e aí os espaços foram surgindo, e aí o Botafogo com mais qualidade, mais ambientado ao campo rápido, o Marlon numa noite boa, eu repito, conseguindo distribuir bem o jogo, o Savarino indo para o meio, dando mais mobilidade, a coisa aconteceu e aí o Botafogo criou um pouquinho mais de volume, como a gente está vendo aí. Marcelo Barreto, estamos à sua inteira disposição. Luiz, eu queria fazer uma observação. Eu já lancei aqui um critério que não pegou, que era assim, gol bonito não pode ser anulado. Jogada toda bem trabalhada. É uma boa tese. Gol, né? Mas por tão pouco, né? Por causa de um impedimentozinho ali. Agora eu quero acrescentar outra. Gol bem narrado também não pode ser anulado. Obrigado. Olha só. Toda encaixadinha, toda bem descrita. Bacana, né? Poxa, o gol narrado com emoção e tal. Você vai gostar dessa regra. Aí o narrador depois tem que voltar e falar, poxa vida. Olha o rap face dele. Olha o rap face, sei lá. Mas fala pro pessoal lá de Caxias do Sul que não pode anular gol bem narrado. Bem lembrado, Érico. A tal ideia, a tal história de pensar no outro lado, que sempre comprei o lado de quem sofreu o gol, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, esse gol mostrou ali um momento de bom encaixe do Botafogo, não? Eu acho que sim, mas até no segundo tempo, né? Principalmente se a gente pensar num time que está ainda sendo montado para esse ano, né? Com diferenças marcantes, relevantes. Assim, o Botafogo manteve a espinha dorsal do ano passado, tá? Do segundo semestre. Sim. Certo. Tá? Tava até conversando agora, antes do programa, por WhatsApp, com um amigo alvinegro, que estava meio reclamando. Esse time não é igual ao Botafogo do ano passado. Eu falei, claro que não. Mas você não está pensando no segundo semestre, quando tudo já tinha acontecido, o time já estava encaixado? No do primeiro semestre, nem o Luiz Henrique ainda era o que se esperava dele, né? As coisas demoram um pouco para acontecer. E ver uma jogada tão bem trabalhada num time em formação, acho que é um sinal de otimismo. Tem a ver com a postura do Juventude. Acho que a dificuldade do Botafogo foi quando o Juventude não estava saindo para o jogo. Aí, a partir do momento que o Juventude saiu um pouco mais, a criatividade apareceu e a gente viu aquele Botafogo que lembrou um pouco mais o segundo semestre ali. Acho que passa muito por esse aumento de produção do Botafogo. O Savarino entra mais para a partida. Esse início de ano, o Savarino está um pouco abaixo do que ele estava jogando no passado. E eu estou com o Paulo, assim, a avaliação em cima do Patrick. Acho que trava um pouco essa criatividade. E o Botafogo precisa desse cara que pense um pouco mais a partida. Especialmente quando é contra um adversário que se posta com as linhas tão baixas assim. Mas acho que o segundo tempo deixou o torcedor um pouquinho mais feliz em ver o desempenho do Botafogo mais semelhante do que aconteceu no ano passado. Ô, Jéssica. Diga, Eric. Não, eu acho que tem muito a ver com... A gente até falou aqui no fim da transmissão isso que você está falando, porque eu acho que em algum momento o Renato Paiva vai se convencer de que o melhor Botafogo com o que ele tem à disposição é o que terminou com o Arthur, com o Savarino e com o Santi. É que também tem uma expectativa em cima do Santi. Ele desde novembro não jogava, né? E a gente sabe que o nível da MLS não é um nível de competição tão alto, né? Então o jogador desde novembro sem jogar. O próprio Almada demorou a entrar no ritmo aqui, chega num país novo, num clube novo, sem ritmo de jogo, não está tão jogado. Então eu acho que aos poucos o Santi entrando com ritmo de competição, eu acho que o próprio Renato que a gente está vendo aí vai se convencer que talvez o melhor Botafogo não seja o do primeiro tempo, mas sim o que terminou a partida. Até porque entra até do entendimento, né? Exato. A gente fala sempre da forma física, mas no entendimento, de entender como o Savarino vai entrar e ele vai ter que cair pelo lado esquerdo. Então isso é trabalho, tem que ser dia a dia, né? Nos treinamentos, nos jogos. E o Patrick vira uma ótima opção para Gregory e Marlon também, até para você poder
poder descansar eles, né? Que o ano passado o Botafogo não tinha esse Patrick, por exemplo, para poder revezar com o Gregory e com o Marlon, né? Esse time, na verdade, ele arma justamente para ter uma espinha para depois encaixar esses caras da frente, né? Então tá querendo um padrão daquilo que ele tem para segurança. E é lógico, sincronizar o momento certo desse Savarino entrar ali nesse meio e participar um pouco mais, que até o próprio Patrick de Paula, ele poderia às vezes dar um passo atrás e fazer uns 3 homens assim, que daí dá liberdade para o Savarino ficar, mas até isso vai um tempinho para sincronizar, porque em muitos momentos o Patrick ele já está lá de costa, como o Paulo, o Eric, eles falaram na transmissão. Então isso realmente, para quem não tem esse cacuete... O próprio Arthur também, né? Não tem essa característica, realmente fica ruim de construir dessa forma. E se a gente pensar também nessa transição, né, do Botafogo, que o Nenê chamou de campeão de tudo no ano passado, né, campeão do Brasileiro, da Libertadores, vamos pensar nesse Botafogo consolidado do segundo semestre, a transição para esse ano. O Botafogo perde muito em quantidade, mas em quantidade de reservas, né? Agora, em 2 peças, ele perde qualidade demais quando sai Luiz Henrique e Almada, né? Aí, realmente, essa reposição... Barreto, Almada é o reserva do Messi na seleção argentina. Imagina isso, né? Olha o tamanho desse jogador, né? Reserva e possível sucessor, né? Exato. Jogou Messi, contra o Brasil, jogou bem contra o Uruguai. Messi vai se despedindo aos pouquinhos da seleção e o cara pronto para assumir essa vaga parece mesmo ser o Almada. Então, perder essas peças é complicado. Mas esse ano já parece haver também uma preocupação de repor o elenco. O Botafogo gastou bastante na janela, né? De repor o elenco para ter reservas que consigam... Lógico, o reserva nem sempre vai manter o nível, ele vai ter uma característica diferente, mas um reserva que você possa olhar e falar assim, bom, saiu o Igor Jesus, mas vai entrar o Mastriani, né? É um fazedor de gol, é um cara que né, não vai entregar o que o Igor Jesus entrega, mas... E a temporada é longa, né? O Eric falou, o Igor Jesus não vai aguentar, né? Embora seja o Wendel vai chegar no meio do ano, né? É bom lembrar, né? É verdade, verdade. Mas é um time coletivamente, ele pode ser competitivo, mas lógico que perde essas 2 individualidades, né? Então, em algum momento, você vai querer o time do ano passado, não. Mas desde a chegada do Renato Paiva, há que se dizer que o time retomou padrão no período que ele ficou treinando e melhorou muito fisicamente, que a pré-temporada não foi boa. E por falar em reposição, amigos, melhor jogo do Arthur até agora pelo Botafogo? Sem dúvida. Eu gostei muito, especialmente no segundo tempo, né? Porque o time ficou mais leve, a bola chegava mais rápido nele, a tomada de decisão, né? O Arthur tem que se preocupar muito com isso, né? Ele é um jogador que finaliza bem, tem velocidade, tem arranque, força, mas a tomada de decisão dele, né? O último domínio para finalizar, para dar o passe, ele estava errando muito. Agora, no segundo tempo, ele criou grandes jogadas pelo lado direito. Mas ele perde uma chance ali quase na risca porque a bola área, né? a bola é incrível, né? No tapetinho, geralmente ela não acontece isso. Mas ela ficou dentro do corpo dele, né? Ela não correu. Aí, se ela tá na frente, ele poderia dar a cavadinha. Mas, para mim, foi o jogador assim, do Botafogo no segundo tempo que mais trouxe problemas pelo lado direito. Principalmente quando entrou o Matheus Ponte, hein? Que junto com ele também deram muito trabalho para aquele lado. O Arthur tem uma responsabilidade grande, né? Eu acho que essa substituição, aí a gente está falando, né, da saída do Thiago Almada e do Luiz Henrique, eu acho que aqui fica um pouquinho mais distante do titular do ano passado, é o Arthur em relação ao Luiz Henrique, do que o Santiago em relação ao Thiago Almada. Mas claro que o Santiago tem que provar isso ainda em campo. E aí é preciso ter muito cuidado também, né? Porque quando você troca peças, não necessariamente a que chega vai ocupar exatamente o lugar da outra. Os jogadores têm características diferentes, eles, né? Você falou bem, né? O Luiz Henrique, logo de cara, ele já chegou jogando aquele futebol que ele terminou jogando, né? E eu acho que esse tipo de jogo é importante para o cara pegar um pouco mais de confiança. Esse cara que constrói jogada, drible, tudo, ele tem essa responsabilidade já de estar substituindo o Luiz Henrique. Então, cada jogo desse que ele dá assistência, consegue chegar perto do gol, isso gera confiança para ele e vai gerar resultado na produtividade. Acho que o melhor que o Botafogo tem agora, em relação na comparação com o ano passado, já que a gente está fazendo essa relação, é que o time encaixou muito mais cedo do que no ano passado, né? A essa altura, no ano passado, o Botafogo não fazia jogos assim. Por já ter essa base, por ter a base, por dar sequência, trazer um treinador que conseguiu ajustar rapidamente o Botafogo dentro das suas características. É um time que já está conseguindo mostrar um bom padrão. Se imagina que vai evoluir agora. Há exatamente um ano, o Arthur Jorge já tinha chegado? Ele chega em abril. Né? Mas na segunda rodada da Libertadores, ele já comanda o time, né? Que é agora, por exemplo, essa semana. Mais ou menos se a gente pensar não em data, mas em altura da temporada, até um pouquinho depois. Tá, galera, vamos lá. É bom sempre começar falando sobre o nosso Botafogo, sobre o desempenho dos nossos jogadores, né? Lembrando, cara, eu fiquei muito feliz ontem com o gol do Igor Jesus, que voltou a marcar
por o nosso glorioso. E, cara, vou falar pra vocês, aquele primeiro tempo, sinceramente, foi horroroso, horroroso. Não era digno do futebol que o Botafogo apresentou em 2024 de forma alguma, né? Mas também é bom citar que o Renato Paiva, ele comete muitos erros, cara. Dá pra ver que o time ainda é muito vulnerável, tá? Não dá pra passar pano sobre isso, mas que bom que vencemos, né? Vencemos ali, uma vitória até que tranquila pra nós, né? Onde o único lance assim mais perigoso foi uma bola na trave do adversário, mesmo assim de fora da área, embora tenha sido uma chance clara de gol, né? Mas também tem que destacar que o Renato Paiva vai ter que pegar no pé de Arthur, vai ter que pegar no pé de Patrick de Paula, porque sinceramente não dá para jogar com Patrick de Paula ali ao lado do Gregory e Marlon Freitas, porque tá matando a criação de jogadas do Botafogo. A formação correta, na minha opinião, seria simplesmente colocar o Savarino igual o Arthur Jorge fazia, né? Colocava lá ele de meia ali na frente dos dois volantes ali para armar jogadas, para quebrar a linha defensiva dos volantes e zagueiros, e colocar o Santi na posição que o Almada jogava. Talvez se ele fazer isso aí, igual ele fez no segundo tempo, o time melhore muito, tá, gente? Melhora muito. A gente deu pra ver ontem no segundo tempo, inclusive aqui na matéria, dá pra ver, ó, que ele deu uma bronca no Patrick de Paula e explicou um carinho especial. Perguntei se queria uma cadeira. Cara, essa frase, se queria uma cadeira, sinceramente ele pode estar brincando com nós que somos espectadores, né? Mas acredito que nesse momento aí ele quis falar que o Patrick de Paula estava parado em campo, tá, gente? Isso aí deu pra ver, cara. O Patrick de Paula não tem condição alguma de jogar de 10. Eu não tô falando que ele é um jogador ruim, não é isso. Mas que de 10 não dá pra colocar o Patrick de Paula ali. E claro que ele não vai sacrificar ali o Marlon Freitas, o Gregory ou o Danilo Barbosa quando voltar, ou até mesmo o Alan ali, né? Que sinceramente eu não sei o que aconteceu com o Alan, que não tem oportunidades, o homem não vem jogando nada. É só aquele desempenhozinho básico, tá? Não é o Alan que a gente conhecemos, o Alan que eu vi jogar na Premier League. Acredito que seria mais interessante ele tentar recuperar o futebol do Alan do que o do Patrick de Paula. Mas acredito também que aí deve ter um dedo do John Textor, né, galera? Para recuperar, tentar dessa forma recuperar o Patrick de Paula jogando de 10. Cara, eu acho que o John Textor esse ano vai querer vender ele aí, né? Então tá vendo se ele faz pelo menos alguma coisa. Não dá para entender. Porém, isso pode custar caro ao Botafogo. Colocar ele de 10, se toma 2, 3 gols ali, fica difícil reverter. Então o Botafogo tem que prestar atenção nessas coisas. Outra coisa que ele tinha falado era sobre o ter ligado ou não para o Cauli, tá? Então ele falou que gostava muito do Cauli do Bahia, mas não tem tempo para esse tipo de situações. Então ele não ligou para fazer essas coisas. Outra coisa importante, né, que é bom a gente citar também no Botafogo sobre o desempenho, é que, cara, ele tem, assim, na minha opinião, o Arthur Jorge ele fazia um trabalho incrível porque ele sabia extrair o máximo de cada jogador do Botafogo, né? O Paiva já deu pra ver que tem uma dificuldade a mais. O Botafogo no primeiro tempo, o Botafogo não conseguia dar 4 ou 5 passes a partir da linha do meio campo, a não ser que fosse voltando a bola para zagueiro e goleiro, né? E assim o Botafogo ficava nessa. A bola chegava no meio campo, como eu falei, Patrick de Paula estava à frente ali dos zagueiros, à frente dos zagueiros do adversário, e, cara, ficava sem criação o time. O Botafogo estava dependendo de cruzamento e lançamentos de Marlon Freitas, mesmo assim que não estava acertando quase nada. Então, assim, cara, é complicado. É complicado. Sem falar no Arthur, que perde muito gol. Falta muito pra gente ver o Arthur jogar aquele Arthur que a gente conheceu no Red Bull Bragantino, que jogou muita bola, que, cara, é incrível, né, velho? Sinceramente, eu acho que não vem tão cedo um jogador na qualidade do Luiz Henrique, né? Que aquelas bolas ali pro Luiz Henrique, cara, era gol. Era gol. Se deixar no mano a mano, ele ia cair pra dentro. Quem não lembra aí contra o Flamengo, contra Vasco, entre outras e outras equipes, que o homem ali pegava ali e ele simplesmente destruía mesmo, tá? Então, galera, é só algumas situações que o Botafogo precisa melhorar. Na minha opinião, ou o Paiva entende que o Patrick de Paula é banco nesse time, a gente vai ficar sofrendo quase sempre aí, né? Embora pode ser que um jogo ou outro ele consiga um desempenho melhor, mas a teoria hoje é essa, né? Que o Patrick de Paula jogando ali de 10 acabe com as jogadas do meio campo do Botafogo, tá? Então esse foi mais um vídeo para vocês e aguardo vocês no próximo.